Então, senhor Anselmo, boa tarde. Com a avaliação que o senhor faz hoje, né, como é que está o perfil do agronegócio hoje no estado de Minas Gerais? Boa tarde, Mansur. É um prazer estar com vocês aí nesse bate-papo e vamos tentar passar o maior possível, o maior número de informações, ok? Minas Gerais, na verdade, nós temos uma diversificação grande, mas nós temos representando grãos 80% praticamente da produção de soja e milho, um pouco mais milho do que soja, tá certo? Temos a cultura do café, que é um volume bem representativo, talvez sejamos um dos maiores produtores do Brasil, tá certo? E tem a produção de leite e laticínio, derivados do leite, tá ok? É um setor muito importante também do agronegócio aqui em Minas. Nós temos o feijão, mas bem regionalizado, apesar de que exporta para outros estados, tá? E tem uma estrutura, por exemplo, de oliveiras, onde há fabricação de azeite, tanto na região da Mantiqueira, ali próximo de Barbacena, como na região também da Mantiqueira, mas lá perto de Itajubá, Maria da Fé, tá certo? E com azeite, inclusive, muito bem conceituado, tá? Então, ele é bastante diversificado, tem grande produção de carne no norte e nordeste de Minas, tá? E além de equinos e outros muares, tá certo? Um volume também muito grande no norte de silvicultura, tá ok? Com plantios de florestas, que rendem, inclusive, uma fábrica de celulose bem representativa aqui em Minas. Mas é muito diversificado e bem pujante a produção em Minas. Ok. Senhor Anselmo, e como está o consumo de calcário por parte desses produtores rurais e também, né, da cadeia toda, aí, como o senhor disse, dentro dessa diversificação? Hoje esse consumo está em quanto que deveria estar em quantidades aí que o senhor avalia, se fosse importante citar, né? Nós estamos aproximadamente com 5 milhões e 800, aproximando de 6 milhões de consumo de toneladas consumidas em Minas Gerais. Obviamente, viu, Mansur, desde que eu mexo com esse setor associativo de calcário e produtivo de calcário, é muito pouco, né? Mas fazer o quê? Nós já andamos muito, da década de 80 para cá, nós tivemos um desenvolvimento muito grande, onde na década de 80 o Brasil consumia menos do que Minas está consumindo hoje. Então, demos esse salto, tanto no consumo de calcário, no consumo consciente de adubo e, obviamente, como consequência, na produção do agronegócio como um todo. Tá ok? Agora, ainda falta muito, Mansur, e eu venho batendo nisso há muitos anos, uma informação maior para o agricultor, o pecuarista. Essa informação ela passa não só por saber da existência da técnica de calagem, da tecnologia de calagem, mas, por exemplo, a análise de solo. Nós temos um programa em Minas, o Profert, que, pelo menos, nós conseguimos que os laboratórios tivessem o mesmo padrão de análise, tanto de solo, quanto de calcário, quanto dos insumos. Com isso, nós demos credibilidade. E a pessoa que fizer uma análise correta, ele, com certeza, vai fazer uma calagem e uma calagem correta. Tá certo? O importante também, a consequência disso, é que uma análise de solo bem feita ela gera um receituário agronômico de adubação perfeito também em termos de não haver desperdício. O adubo, independente do valor de ser uma coisa cara, dispendiosa para o agricultor, ela hoje ainda 85% do consumo nacional é importado. Ou seja, nós ficamos dependendo da benesses do produtor estrangeiro de nos vender ou não.
Se eles cismarem de acabar com a agricultura do Brasil, eles acabam simplesmente parando de vender adubo. E como dizia o nosso saudoso amigo de Lavras, Alfredão, a primeira grande mentira do Brasil foi Pero Vaz de Caminha, falando que aqui se plantando tudo dá. Não dá, não. Para dar, tem que adubar. E tem que fazer calagem e tem que fazer uma agricultura moderna. Senão, não dá, não. Tá certo? O Alfredão batia muito nisso. Então, nós temos ainda um grande caminho a percorrer, tá certo? E eu espero que a gente consiga crescer ainda mais, porque vamos continuar sendo o sustento do país, a sustentabilidade do país. Positivo. Senhor Anselmo, e com a pandemia, o mercado foi afetado, o produtor se retraiu um pouco, ou ele manteve o projeto dele, né, o planejamento dele de cuidados com o solo? Olha, vamos analisar por duas etapas. Primeiro, o produtor de calcário. Tá? Ele assustou de princípio, houve um recolhimento. Tá? Depois, a FIENG fez um trabalho muito bem feito, não vou falar nem o sindicato, mas junto com a FIENG, com apoio da FIENG, de conscientização de que poderia sim continuar a produzir e era uma atividade necessária, que não poderia deixar de produzir. O produtor rural, vamos dizer o seguinte, o produtor rural é muito mais esperto, o morador do campo é muito mais esperto que o morador da cidade, porque ele sabe da necessidade da vida, ele sabe como é que a vida flui, ele tem constante contato com a vida. Então, ele sabe que ele tem que tomar cuidado, ele sabe que é uma doença que pode ser grave, dependendo da patologia, da genética de cada indivíduo, e ele sabe que, por isso, ele tem que tomar cuidado. Mas ele sabe que ele precisa de produzir. Ele sabe que a produção dele é necessária, não só para o sustento dele, mas como o sustento de várias pessoas. Então, o que foi visto no campo foi uma conscientização, qual que é a palavra? Uma conscientização correta do problema, e não uma conscientização ou politizada, ou ignorante, ou dê lá o nome que você quiser dar, que aconteceu dentro de cidade, dentro de governos e prefeituras. Tá? A coisa tem acontecido de maneira normal, os distanciamentos são mantidos normalmente. Positivo. E do ponto de vista da indústria do calcário, ela também teve esse comportamento assim do susto inicial e depois as coisas foram se arranjando? Exatamente. Mansur, foi usado a inteligência, né? Nós temos que nos cuidar, sim. Nós temos que evitar, sim. E agora, como é que o senhor está vendo hoje o associativismo? Até o próprio trabalho do sindicato, o senhor citou muito a FIENG, aí, que é uma parceira importante, né, do sindicato. Como é que está esse trabalho hoje? E as indústrias do calcário aí em Minas Gerais têm aderido, têm feito adesão a esse tipo de trabalho que está sendo realizado hoje pelo sindicato? Olha, é muito ruim eu falar do sindicato, do SINDAC, porque eu vou falar da minha gestão. Então, isso eu não gosto. Mas eu vou falar, então, geral dos sindicatos, a maioria dos sindicatos filiados à FIENG. A prestação de serviço é muito boa, e sempre foi. Tá? A busca pela representatividade, a compreensão de dificuldades pontuais de associados, tá? Eu lembro nas reuniões, quando nós fazíamos em Brasília com os ministros, a Abracal, eu era um dos que falava o seguinte: vai uma pequena delegação? Não, vamos todo mundo, para mostrar que nós temos representatividade e para mostrar que nós somos um grupo grande. Então, tem que ter representatividade, entendeu, Márcio? Eu acho que esse é o foco.